Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou passando aqui para deixar para vocês uma mensagem e uma reflexão, né, para nós pensarmos. Vocês já pararam para pensar o quanto nós é, estamos tendo muitos problemas, né, muitos problemas que estavam ocultos, né, muitos pecados ocultos estão sendo expostos, no meio cristão, né? Quantas pessoas, quantos escândalos nós estamos vendo no meio cristão, né? Mas o que nós podemos perceber quando nós estamos na palavra, nós estamos vendo que tudo faz parte do cumprimento da palavra de Deus. O Senhor, ele precisa despertar o povo dele, né? E o povo dele está dormindo. Muitos estão dormindo. E o Senhor não tem como o Senhor voltar para uma noiva que ela não está preparada, né? Uma noiva imatura. Então o Senhor, ele está preparando o povo dele. Mas se o Senhor preparar o povo dele, ele tem que começar pela liderança, né? Das igrejas. Muitas igrejas estão corrompidas com pecados, com heresias, com tantos problemas, né? Então o Senhor está trazendo tudo que está oculto, Ele está trazendo para frente, né? Ele está mostrando tudo. Então tudo está sob controle dele. Eu quero deixar para vocês aqui um versículo da palavra de Deus, em Apocalipse. João, quando estava na ilha de Patmos, o Senhor deu para ele mensagens para falar para 7 igrejas da Ásia. E uma dessas igrejas que o Senhor deu a mensagem foi para a igreja de Pérgamo, né? Nós podemos ver em todas as cartas que o Senhor deu para João, todas essas cartas falava o Senhor Jesus, ele se apresentava de uma forma diferente, né? Se vocês lerem, vocês vão perceber. Cada igreja, a igreja de Éfeso, todas as igrejas eles apresentavam de uma forma diferente, né? Na igreja de Pérgamo, o Senhor apresenta, ele se revela de acordo com a necessidade, né? Então, ele se revelou de acordo com a necessidade daquela igreja. E eu achei interessante porque a necessidade dessa igreja de Pérgamo, ele se revela da seguinte forma. Eu vou ler para vocês, que está escrito no capítulo 2 de Apocalipse, verso 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiado. O Senhor fala, o Senhor Jesus se apresenta dessa forma, né, de acordo com a necessidade. E quando nós vamos lendo a palavra, nós podemos ver que o que é a espada, né, a espada de 2 gumes, em Hebreus fala que a espada de 2 gumes, o que é a espada? A espada é a palavra de Deus. E a palavra de Deus traz o quê? A palavra de Deus traz juízo. A palavra de Deus traz juízo sobre o povo dele. Por quê? Porque aqui está as leis, os princípios que o povo dele tem com Deus, né? Então, o que acontece? O que nós podemos perceber que as pessoas, tudo que está acontecendo, muitas igrejas o Senhor está se revelando de uma forma. E essa igreja de Pérgamo, ele se revela dessa forma. Por que dessa forma? Eu tanto que era interessante. Porque a espada de Deus, ela é a palavra, né? Ela é mais cortante, ela penetra na divisão da alma e espírito, né? Ela penetra no íntimo. E eu quero trazer para vocês o quanto essa palavra, ela é tão importante, porque que a palavra de Deus, ela penetra. E essa igreja, ela estava precisando da palavra, porque essa igreja, ela estava sendo influenciada pelas doutrinas de Balaão, pelas doutrinas dos nicolaítas, né? Eles não negavam a fé, eles não negavam a fé em Jesus Cristo, mas eles estavam com culturas mundanas dentro da própria igreja, né? Com costume, com a mentalidade, porque eles estavam com a mentalidade mundana. Apesar de não negar a fé em Jesus Cristo, a mentalidade deles, a cultura deles era mundana, não estava de acordo com os princípios da Bíblia, nem com os princípios de Deus, né? Os princípios dos céus. Então, o que acontece? Então, o Senhor deu um alerta para eles, que eles precisavam se arrepender desse pecado de estar seguindo a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, né? Quem que foi Balaão? Balaão, ele arrumou estratégias e no livro de Números, no versículo 22, 23, fala sobre Balaão. Quem foi Balaão? Balaão, ele foi um homem, um profeta, né? Um profeta que ele se vendeu por dinheiro. E ele se vendeu por dinheiro porque um rei, o nome dele é Balaque. Balaque queria que ele amaldiçoasse, que Balaão amaldiçoasse, porque ele era profeta, né? Naquela época o profeta podia amaldiçoar, né? E o profeta, ele é a voz de Deus aqui na terra. Então,
ele foi para amaldiçoar o povo de Deus, mas o povo de Deus não pode ser amaldiçoado. Então Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Como Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, Balaão arrumou estratégias para quê? Para destruir o povo de Deus por dentro, né? É uma corrupção por dentro, né? A igreja sofre perseguição, mas aquela perseguição não para ela, não nega a fé dela, né? Mas, apesar disso, a estratégia de Balaão é corromper a igreja por dentro. A igreja não vai para o mundo, né? Mas por dentro ela está dentro da igreja, mas com o mundo dentro dela, né? Ela está sendo corrompida pelas coisas do mundo, porque ela está tão preocupada com os interesses dessa terra que os usos, os costumes, os princípios, a vida, essa pessoa ela não nega a fé, mas os princípios dela são mundanos, né? São dos povos à sua volta. Então isso, o que o Senhor está falando? O Senhor está falando para essas pessoas se arrependerem, né? Se arrependerem desse pecado. Então, é algo muito importante. Olha como Deus se apresenta. Deus se apresenta com a palavra. A única forma de nós vencermos isso é como? De nós vencermos o engano, de nós vencermos as ciladas, né, deste mundo, as ilusões desse mundo, é com a palavra, é com os princípios da Bíblia, é entendendo a palavra de Deus, é buscando conhecer a palavra de Deus, é obedecendo a palavra de Deus. Eu acho muito interessante porque o Senhor, ele fala, né, ele se revela à igreja com a espada de dois gumes, né, que ele vai vir com uma espada de dois gumes, e ele faz um alerta para as pessoas se arrependerem. E quando ele faz o alerta, ele faz uma promessa para essas pessoas. E eu vou ler para vocês qual é a promessa que o Senhor Jesus faz para esse povo dessa igreja de Pérgamo. Está escrito no versículo 17 do capítulo 2. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca. E sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, a qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. O maná escondido. O que é o maná no Antigo Testamento? O povo de Deus, quando eles estavam sendo escravizados no Egito. Quando eles saem do Egito, o Senhor conduz eles para o deserto. No deserto não tem comida, né? Então eles precisavam ser alimentados de forma sobrenatural, porque senão eles morreriam. Então o Senhor precisava alimentar eles de forma sobrenatural. E o que o Senhor fazia? O Senhor mandava maná do céu, cair do céu todos os dias. Esse maná caía do céu. Não precisava pegar para outro dia, porque todo dia o Senhor ia depositar o maná. O maná ia cair na terra para as pessoas pegar, para o povo dele pegar. Então foi assim que o Senhor conduziu o povo dele no deserto. E esse maná é o que alimentava o povo durante esse deserto, né? Durante essa caminhada pelo deserto. E o que nós podemos entender aqui, né? Quando nós vamos estudando mais a fundo a palavra de Deus, nós podemos entender que maná escondido é esse. Esse maná escondido nós só conseguimos acessar ele através de Jesus Cristo. Por quê? Vocês podem conhecer muitas pessoas que leem a Bíblia, leem muito, entendem, né? Muitas pessoas entendem a letra da Bíblia, mas elas não são transformadas, né? Elas não são mudadas, elas não mudam, né? Outras não conhecem nada da Bíblia também, mas elas também não são transformadas, né? Então, o que leva a pessoa a ser transformada, a mudar o caráter dela? É a obediência aos princípios da Bíblia, né? Os princípios bíblicos. Então, esse maná escondido, que nós podemos ver, o maná escondido, ele só pode ser acessado em quem? Em Jesus Cristo. Então, o que é o maná do povo de Deus hoje? O maná do povo de Deus hoje é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque se nós não alimentarmos diariamente da palavra de Deus, nós não vamos conseguir em meio a tantas informações que nós estamos tendo. Hoje está muita informação, muitas linhas teológicas, muitas pessoas falam, uma pessoa fala uma coisa, muitas religiões, cada um fala uma coisa diferente. Então, se nós não entendermos os princípios da Bíblia, se nós não estivermos com a nossa fé em Jesus Cristo, porque quando nós estamos com a nossa fé em Jesus Cristo, o que acontece? E nós estamos ali na comunhão com Ele, Ele vai nos dar do maná escondido. Esse maná é maravilhoso. Eu já experimentei ele
de forma espiritual muito intensa. Por quê? Mas foi um processo na minha vida, né? Ao longo dos dias que o Senhor me despertou, né? Despertou eu para buscar mais fundo o Senhor. Ele me despertou, então o que Ele colocou em mim foi a fome, uma fome intensa pela palavra dEle. Então eu comecei a me alimentar da palavra dEle diariamente, diariamente. À medida que eu ia me alimentando, eu ia entendendo da forma humana, né? Com a sabedoria humana que eu tinha e que outras pessoas me falavam. Mas a partir do momento que eu fui me aprofundando, me aprofundando, me aprofundando, o Espírito Santo do Senhor, ele foi o quê? Ele foi desvendando os mistérios, ele foi trabalhando o meu caráter, a minha natureza na palavra. E nisso, mas não foi do dia para a noite, é uma jornada. Eu estou no 4º ano que eu estou nesse maná, né? Recebendo esse maná do céu. Já tem 4 anos que eu alimento diariamente desse maná escondido em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é a palavra viva, né? Então, à medida que eu fui me alimentando, estou me alimentando desse maná, o Senhor tem transformado o meu caráter. Não é um passo de mágica, não, mas é algo maravilhoso. Porque o Senhor, ele trata tudo que está oculto dentro de nós, tudo que está escondido, o Senhor começa a trazer a luz da palavra. Ele vai nos confrontando com a palavra, ele vai nos transformando, a palavra vai nos purificando. Porque à medida que nós vamos lendo, o Espírito Santo vai falando para nós algo que muitas vezes, tem capítulos que eu li muitas vezes e o Senhor nunca falou nada. Mas quando eu ia ler a próxima vez, o Senhor me tratava algo sobre mim. Falava algo que eu precisava melhorar, algo que eu preciso mudar, algo que eu preciso me arrepender e parar de fazer. Tudo dentro da palavra. A palavra de Deus, ela tem resposta para todas as nossas perguntas, ela tem resposta. Mas quando nós lemos apenas com um olhar humano, né, de primeira vez, nós só conseguimos ver uma história, né? Muitas histórias, às vezes não conseguimos entender nada, mas à medida que nós vamos o quê? Permanecendo no Senhor Jesus Cristo, permanecendo nele, ouvindo a palavra dele, lendo a palavra dele, meditando, orando muito, ele vai fazendo o quê? Ele vai nos transformando. Então nós vamos tendo disciplinas espirituais, e essas disciplinas espirituais, ela vai nos transformando. E o que é disciplina espiritual? Disciplina espiritual é o quê? É a oração. A oração é uma arma que o Senhor colocou nas mãos dos cristãos, mas eles ainda não entenderam usar, eles não sabem usar essa arma ainda, porque é uma coisa que nós vamos aprendendo à medida que nós vamos nos rendendo ao Espírito Santo, né? À medida que nós vamos rendendo ao Espírito Santo, ele vai o quê? Ele vai nos dando mais da palavra dele, ele vai nos ensinando mais. Então a palavra de Deus, ela vai nos alimentando de uma forma que a gente não consegue mais ficar sem meditar nela, a gente não consegue mais ficar sem o ensino dela, né, no nosso dia a dia. Com o olho carnal, realmente vai se tornar uma leitura chata, uma leitura cansativa, uma leitura que nós não entendemos. Mas a partir do momento que o Espírito Santo vem e começa a nos guiar, e começa a nos iluminar, e começa a nos revelar a palavra, aquela palavra, ela se torna viva. Por quê? Porque ela começa a penetrar dentro do meu espírito com a minha alma. Então ele divide o meu espírito e a minha alma. E quando ele divide o meu espírito e a minha alma, ele mostra a real intenção do meu coração, as motivações do meu coração a cada coisa que eu estou fazendo na minha vida. Então, ele vai me mostrando as motivações que eu estou tendo. Então, ele me convida a arrepender. Se tem algo errado, ele vai me convidar a me arrepender. Então, eu me arrependo, eu me rendo ao Senhor e o Senhor vai me transformando cada vez mais em todas as áreas, com todos os princípios. Isso vem já ao longo de 4 anos. Eu posso garantir para vocês que isso é gratificante, porque... E tudo, até sonhos, muitos sonhos, eu tinha sonhos repetitivos, eu não entendia porque que eu tinha sonhos daquele jeito. Até na palavra, o Senhor me revelava o motivo daquele sonho, ele me falando, ele não me dá a resposta fácil, de forma simples, mas ele me falando na palavra, e eu ia cada vez mais, eu ia entendendo, aí chegava no final, eu entendia a mensagem. Porque quando eu entendia porque que eu estava tendo aquele tipo de sonho, ele aí parava de ter o sonho, nunca mais eu tive, na verdade, aquele tipo de sonho. Por quê? Porque ele me mostrou o que estava acontecendo comigo, qual que eram sonhos repetitivos que eu tinha, mas diferentes cenários, mas o Senhor estava me mostrando o mesmo assunto. E isso foi tudo na palavra, né? Tudo na palavra. Por quê? Porque a palavra, quando nós lemos ela
com os olhos sem a guia do Espírito Santo, é apenas letras, né? É apenas letras, é apenas histórias. Mas quando nós lemos ela com a guia do Espírito Santo e com sede de conhecer Jesus Cristo, com sede de conhecer Deus, com sede de obedecer a Deus, com sede de obedecer os princípios dele, é transformador, é transformador. E é isso que nós estamos precisando, né? Dessa transformação. Nós precisamos nos alimentar desse maná diariamente. Diariamente nós precisamos alimentar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai nos confrontar, ela vai nos ensinar, né? E eu acho interessante porque ele se revelou a essa igreja de Pérgamo dessa forma. E nós podemos ver hoje que no nosso contexto hoje, né, cristão, o que está faltando muito para muitos cristãos, é o que? É comer esse maná escondido em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele falou na palavra, que ele prometeu para os discípulos dele, para aqueles que creram, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele falou que estaria conosco. Então, por que nós estamos sofrendo tanto? Por que nós estamos tão mundanos? Mesmo não negando a fé em Jesus Cristo, nós estamos mudando. As nossas preocupações, as nossas ansiedades são só com as coisas dessa terra. Não, não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós preocupamos com as coisas do céu. E tem muita coisa para preocupar. O Senhor, ele quer derramar muitas coisas do céu para nós. Muitos dons, né? Ele quer transformar a nossa natureza. Ele quer transformar o nosso caráter. Ele quer nos tornar mais santo, mais justo. Mas para ele nos transformar mais santo, mais justo, nós precisamos nos render à palavra. Nós precisamos nos render ao senhorio de Jesus Cristo. Nós precisamos nos alimentar do maná escondido. Escondido nele, está acessível para todos nós. Nós só precisamos o quê? Nos render e obedecer ao Espírito Santo, porque ele mandou o Espírito Santo para aqueles que amam ele e para aqueles que amam a palavra dele. Então, ore a Deus, faça uma oração para o Senhor. Senhor, me coloca sede no meu coração, coloca fome por tua palavra, coloca fome no meu coração. Eu não tenho, seja sincera com Deus. Deus quer que nós sejamos sinceros com Ele. Quando nós formos sinceros com Ele, Ele começa a se revelar a nós. Ele vai começar a se revelar a nós, Ele vai começar a mostrar quem é Ele e quem somos nós. Então, à medida que Ele mostra, Ele se revela a nós, nós vamos amando tanto Ele, amando, que nós não queremos saber mais de nada, nós só queremos saber dEle e dos interesses dEle e das dores dEle. Né? Que ele tem dor, porque qual que é o desejo de Deus, segundo a palavra? É que todas as pessoas sejam salvas, né? E nós podemos ver que nem todas vão ser, né? Nem todas vão ser, porque muitos estão escolhendo não se arrepender dos seus pecados, muitos estão escolhendo viver de acordo com a concupiscência do seu coração, de acordo com os seus desejos, sem se arrependerem, mesmo dentro da igreja, né? Resolveram não se arrepender, não estão insubmissos, não estão sendo submissa ao senhorio de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele vai trazer juízo, porque ele traz juízo a partir do momento que ele faz uma aliança conosco. A partir do momento que ele faz uma aliança conosco, né, se nós cremos nele, nós estamos fazendo uma aliança com ele. Então nós temos responsabilidade com ele. Então ele vai trazer juízo sobre o povo dele para matar. Não, ele vai trazer juízo para o povo se arrepender, porque quando o povo se arrepende, o coração do povo é quebrantado. O que ele faz? Ele aparece, né? Ele quer derramar sobre nós o Espírito, ele quer derramar sobre nós o que ele quer preparar nós, né? Porque lembra das parábolas das 10 virgens? 5 prudentes e 5 loucas? Pois é, ele quer que nós sejamos as prudentes, né? Para nós sermos as prudentes, nós precisamos nos render ao Espírito Santo, nós precisamos obedecer à voz dele. E ao longo dessa caminhada que eu estou tendo, o Espírito Santo, a cada vez que eu vou obedecendo ele, a cada medida que eu obedeço ele, de formas pequenas, coisas simples, à medida que eu vou obedecendo, ele vai aumentando a porção para mim. Cada vez mais, à medida que eu obedeço, ele fala para mim, faz jejum de tantos dias, eu faço jejum de tantos dias. Ele fala para mim, faz isso, eu vou fazendo isso. À medida que eu vou obedecendo ele, eu posso ver a transformação. Ele vai me chamando cada vez mais para as águas profundas. E é isso que ele quer de nós. Ele quer que nós mergulhamos nas águas profundas do Espírito, né? Essas águas purificadoras, porque essas águas vai nos purificar. Porque a palavra de Deus fala, sem santidade é impossível nós vermos a Deus. E as pessoas, elas não estão se rendendo. E se nós não nos render ao Espírito Santo, nós não vamos ser santificados. É mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele conquistou para nós o perdão, ele conquistou para nós a santificação. Nós só precisamos nos render, nos consagramos a ele e ele nos santifica, né? Nós podemos nos consagrar e ele vai nos santificar.
mas é uma escolha, né? Todos nós temos uma escolha. Independente das nossas escolhas, nós temos certeza e temos que entender. Toda escolha tem consequências, boas ou ruins, né? Cabe a nós entendermos. Nós podemos ver hoje que as pessoas elas estão muito sedentas pela palavra, muito sedentas pelo ensino. Como nós estamos, muitos estão muito sedentos pela palavra e pelo ensino, estão deixando de ser enganados, né? Satanás ele está enganando muitas pessoas através de frustrações com instituições, frustrações com pessoas. É o que nós devemos tomar muito cuidado, né? Tomar muito cuidado. E Romanos fala que nós devemos tomar cuidado com a raiz de amargura, né? Com as mágoas, porque ela impede nós de alcançarmos aquilo que a graça conquistou para nós. Então, nós devemos tomar cuidado com essas raízes de amargura. Por quê? Porque ela atrapalha nós a vivermos o que o Senhor Jesus Cristo tem para viver para nós, né? E o que eu falo, a palavra de Deus diz que nós jamais devemos ser um crente, né? Um cristão morno. O Senhor vomita os mornos da boca dele, né? E quem que é esse cristão morno? Cristão morno é aquele que aceita Jesus apenas como Salvador e não como Senhor. E nós devemos aceitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Então, a partir do momento que Ele se torna Senhor das nossas vidas, as nossas preocupações, os nossos prazeres, tudo na nossa vida muda. Nada vai ficar igual mais. Então, tudo na nossa vida vai ser transformado. Tudo. Então, para isso, nós precisamos estar debaixo da submissão de Jesus Cristo. Como nós não vamos ser enganados, né? Na palavra de Deus, 12 de Apocalipse, diz assim, que Satanás, ele é muito poderoso e ele é capaz de enganar o mundo inteiro. Ele só não vai enganar aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E quem são essas pessoas? Aquelas pessoas que não amaram a própria vida diante da morte. Então, nós não temos que amar a nossa própria vida. Nós temos o quê? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. O resto ele vai preparar para nós. Igual está escrito em Mateus 6. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus é sua justiça. As demais coisas ele vai acrescentar. Ele acrescenta. Eu vejo a provisão do Senhor ao longo da minha vida, ao longo do momento que Ele me despertou. Eu posso ver o quanto Ele vem provendo tudo aquilo que eu preciso, no momento que eu preciso, nem mais nem menos. O que eu preciso, exatamente o que eu preciso. Tudo aquilo, por quê? Porque primeiro eu estou buscando o reino de Deus, né? Eu estou buscando o reino de Deus, a justiça dele. Então Ele está preparando para mim aquilo que eu preciso naquele momento, né? E tudo é o quê? Tudo é provisório. O Senhor, Ele tem propósito, Ele tem plano para cada um de nós. Mas para nós vivermos esses planos, esses propósitos, nós precisamos o quê? Nós precisamos nos render ao senhorio de Jesus Cristo. Nós precisamos obedecer à voz do Espírito Santo. Quando Ele nos chama ao arrependimento, nós devemos nos arrepender. Nós devemos arrepender. Nós devemos cumprir Mateus 6, que fala assim, fecha a porta do seu quarto, ora o teu pai em secreto, e o teu pai em secreto verá e ele vai te recompensar. É isso que eu venho fazendo ao longo dos meus 4 anos. Muitas vezes eu quase fui muito enganada, né, por pessoas, por influências, porque nós temos redes sociais, então tem muitas influências, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, então isso nos confunde muito, atrapalha nós a chegarmos a Deus. Então, muitas vezes nós precisamos nos distanciar, né, de tantas influências, de tantas vozes na nossa cabeça, de distanciar disso e focar, fixar os olhos em Jesus Cristo, fixar os olhos na palavra dele, dobrar o joelho, porque se tiver muitas vozes na nossa mente, nos nossos ouvidos, vai ser praticamente impossível nós conseguirmos ouvir a voz do Espírito Santo, né? Para nós ouvir a voz do Espírito Santo, as outras vozes precisam calar, né? Então, para as outras vozes calar, o que nós precisamos fazer? Orar e buscar na fonte. Qual que é a fonte? A fonte é Jesus Cristo, a fonte é a palavra dele. Ele nos deixou a palavra dele, ele nos deixou o Espírito Santo. Isso para nós é o suficiente, porque através da palavra dele, através do Espírito Santo, nós vamos orando, nós vamos obedecendo a voz do Espírito Santo com base, né? Com base na palavra dele, porque o Espírito Santo ele não vai falar nada que não esteja, que não passe, né? Pelo filtro da palavra de Deus. Qual é o filtro da palavra de Deus? Então por isso nós precisamos o quê? Estar meditando na palavra, estar buscando Deus acima de tudo, porque se nós ficarmos escutando um influencer, o outro influencer, se nós ficarmos escutando um pregador assim, um fala uma coisa, o outro pregador fala outra coisa, isso, a nossa mente vai ficar confusa e nós não vamos sair daquele lugar de confusão, né? Então nos atrapalha muito. Então o que nós precisamos?
Nós precisamos buscar pessoas que realmente estão buscando a Deus de todo o coração. Nós precisamos buscar a ajuda dessas pessoas. Nós precisamos pedir ajuda, deixar o nosso orgulho de lado, né? Orgulho de lado e buscar, olhar para aquelas pessoas que realmente estão dispostas a seguir Jesus Cristo, a seguir o caminho da santidade, o caminho da justiça. Ficar junto com essas pessoas e buscar a Deus de todo o coração. Principalmente no quarto, no nosso secreto. O nosso secreto não pode ser substituído por nada. Esse secreto é oração, é adoração, é palavra, é meditação. E à medida que nós vamos, e o que me ajudou muito no início, quando o Senhor me despertou, foi ouvir pregação. Mas as pregações que eu ouvia não era falando de nada, era apenas Jesus Cristo. Não era com sabedoria humana, né? Muitos estão se perdendo hoje na sabedoria humana, já me perdi muito nisso, né? Muitos estão encantados com a sabedoria humana dos pregadores. A sabedoria humana é boa? Sim, mas ela não pode substituir o quê? O agir do Espírito Santo. Ela não pode substituir a inspiração do Espírito Santo, né? Então, o que nós devemos fazer é meditar na palavra de Deus, né? Ouvir pregações que falam exclusivamente de Jesus Cristo, né? E pregações que passam, porque hoje está tendo muito engano no Evangelho, né? Pregações que massageiam o nosso ego, né? Quando nós vemos pregações que massageiam muito o nosso ego, isso não é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é quando a renúncia. O verdadeiro Evangelho é quando nós devemos, nos chama a arrependimento, nos chama a renúncia, nos chama a buscar primeiro o reino dos céus, nos chama a não ficar, a buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. Não nos chama para procurar riquezas, não nos chama para ser uma pessoa bem-sucedida nisso. Não, isso não é Evangelho. Isso não é Evangelho, isso é outra coisa menos Evangelho. Evangelho, Jesus Cristo está preocupado com a nossa alma. Jesus Cristo está preocupado com a salvação das almas. É isso que Deus quer. Essa vida é muito curta para nós ficarmos pensando só nela. O importante é a salvação da nossa alma. Muitas pessoas, elas estão perdidas, estão sofrendo de diversas formas e elas precisam de ajuda. Então elas precisam do quê? Da manifestação dos filhos de Deus. Elas precisam de pessoas que sirvam elas, que ajudam elas, né? E como nós podemos fazer isso? Se nós não estamos buscando primeiro a Deus e o reino e a sua justiça. Nós só vamos conseguir ajudar o outro se nós formos curados por Jesus Cristo, porque todos nós temos feridas, né? E a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo ele começa a tratar nossas feridas, curar nossas feridas, nós conseguimos o quê? Ajudar outras pessoas, né? Levar outras pessoas a Jesus Cristo para ele curar. Então, o que nós precisamos? Buscar primeiro o reino dos céus. Se o Senhor, ele vai preparar todas as outras coisas que nós precisamos. Se formos para ser ricos, né, em dinheiro, ele vai abençoar. Cada um tem a medida, né? A medida que vai ter, a medida de fé, a medida de prosperidade. Cada um de nós temos, né? E o Senhor vai dar para aquele a quem ele quer, a quem ele deseja, a quem ele pode confiar. Se ele não pode confiar muito dinheiro com nós, ele não vai permitir, porque ele prefere a salvação da nossa alma do que nós perdemos com dinheiro, com ilusões. Porque muitas pessoas, infelizmente, Paulo fala em Romanos, tem os fracos na fé e tem os fortes na fé. Lá em Romanos fala muito sobre os fracos na fé e os fortes na fé. Então, o Senhor, muitas vezes, ele não pode permitir alguém ter algo, ter muito, né? Ter muito dinheiro. Por quê? Porque senão ele vai perder a alma dessa pessoa. Né? E a palavra ela é clara. O Senhor, ele está preocupado com a salvação da nossa alma. Por quê? Porque a nossa alma, esse corpo não, mas a nossa alma ela é eterna. Ela é eterna. Então, se ela é eterna, o Senhor não tem problema nenhum de privar nós de alguns luxos, de algumas coisas para salvar nossa alma. Por quê? Porque ela é eterna e Ele não quer que nós soframos, né? Ele não quer perder a nossa alma. Então, a partir do momento que nós fazemos um conserto com Ele pode nos corrigir, Ele pode nos disciplinar, né? E Ele nos disciplina, Ele nos corrige. Por quê? Porque Ele é Pai. E o Pai, Ele corrige o Filho que Ele ama. Está escrito na palavra isso, e é verdade. O Pai que ama o Filho, Ele corrige, né? Então, Deus faz a mesma coisa conosco. A partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, nós somos o quê? Filhos dele, né? Filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, o que Ele vai fazer por nós? Ele vai o quê? Vai nos corrigir, Ele vai nos disciplinar. Mas para isso, nós precisamos fazer um conserto com Ele. Nós precisamos estar aos pés dEle, buscando Ele.
porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é santo e Ele nos ama. E o mais importante, Ele quer se relacionar conosco, né? Deus não é carente, né? Deus, Ele tem tudo, Ele é perfeito, Ele é suficiente, mas mesmo assim Ele quer se relacionar conosco. Isso é um privilégio. Nós só podemos nos relacionar com Ele através de Jesus Cristo. Isso é um privilégio. Como nós vamos desprezar um privilégio desse? Eu tenho certeza que todos que estão ouvindo, ninguém quer desprezar o privilégio de conhecer o Criador do Universo, de ter um relacionamento íntimo com o Criador do Universo, né? E esse relacionamento e essa conversa, esse acessar o Santo do Santo é um privilégio para nós. Como nós vamos desprezar isso? Nós precisamos acessar o Santo do Santo, né? E para nós acessarmos o Santo do Santo, nós precisamos de santidade. Nós não vamos entrar de qualquer forma. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos santificar, Ele nos limpar, né? Ele tirar toda a imundície, toda a impureza de dentro da nossa natureza, né? De dentro do nosso coração e transformar o nosso coração. Para quê? Para que nós possamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Então, Deus abençoe vocês. Espero que essa palavra tenha edificado vocês. Depois, olhe novamente, medite sobre Apocalipse 2, né? 2, a partir do versículo 12. Medite sobre isso. Entenda mais qual é a doutrina de Balaão, qual é a doutrina dos nicolaítas, né? E como essa doutrina está muito forte hoje dentro das igrejas, né? Como essa doutrina está muito forte, tão forte, né? Que os cristãos estão dentro da igreja, não estão negando a fé, mas estão com a mentalidade corrompida, né? Estão sendo governados pela mentalidade de Satanás, né? Uma mentalidade que ela é mundana, uma mentalidade que se preocupa com as coisas apenas da terra, não está buscando o que é do alto, né? Não está buscando conhecer o seu Senhor, não está buscando conhecer o seu Criador, não está buscando entender qual é o propósito, qual o desígnio nosso para essa vida, né? Então nós devemos meditar, que essa palavra possa edificar vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós.